Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Tá tranquilo? tá dando pra ouvir, Natália. Então, meu nome é Natália, eu também faço parte do PET Psicologia, né? Eu entrei no início do ano, também estou acompanhando essas discussões, né? Que a gente está fazendo no nosso PET, discussões sobre raça e sobre outras minorias políticas também. E é isso, estou animada, estou aqui para contribuir. A energia da minha casa tá muito doida, ela já caiu, ela voltou magicamente 2 minutos depois dessa reunião começar. Então, talvez eu caia, mas eu volto no celular, né, só para avisar aí, galera. É isso, pode ir o próximo. Eu posso me apresentar agora, tá dando pra me ouvir? Porque a internet aqui também tá muito estável, caiu várias vezes hoje. Sim. Ah, tá, ok, então. O meu nome é José Ítalo, eu entrei no PET também esse ano, junto com a Natália. E eu tô bem animada, a gente fez uma vez, né, uma roda com esse tema, assim, mas aí a gente agora, pro minicurso, a gente aprofundou mais, trouxe mais referenciais, né, mais teóricos que falam sobre isso, então eu tô bem animada, acho que vai ser bem bacana estar aqui com vocês nessa tarde. E se acontecer da internet cair também, ainda não sei o que farei, mas vai dar certo. Eu desejo que não caia. Mas é isso, gente, muito obrigada. Oi, gente, eu sou a Tanise, eu também sou do PET Psicologia desde o ano passado. Esse ano, na verdade, a gente tem estudado muito sobre questões raciais, né, sobre o racismo, e é um tema que me interessa bastante, então estou bem feliz de também poder participar desse curso. E eu sou a Maria Luísa, eu também entrei no PET esse ano e estou muito feliz de poder participar tanto das rodas como dessa apresentação e espero que seja muito proveitoso todos. Então, vocês já conhecem, né, a nossa equipe que vai estar à frente desse momento. E agora, né, eu sou a Amanda, para quem assistiu a gravação depois e perdeu esse inicinho. E a gente agora vai começar, né, a nossa apresentação em si, com uma introdução histórica. Bom, gente, então, para começar a apresentação, a gente trouxe uma retrospectiva histórica, né, do processo de colonização. Então, no século XVI, os portugueses eles iniciaram um massivo sequestro de negros da África para escravizá-los aqui no Brasil colônia. Então, esse processo de colonização, como a gente já bem sabe, ele foi um processo de muita violência, de portugueses que vieram e trouxeram muitas doenças, se aproveitaram de uma hospitalidade indígena de início, então escravizaram pessoas, promoveram muitas mortes, e também muitos estupros de mulheres, tanto negros quanto indígenas. E o fim desse regime escravocrata, ele só aconteceu em maio de 88. Então, o Brasil ele passou muitos anos, mais de 3 séculos, em um processo de escravidão muito forte, e a nossa abolição, ela quando veio, em 13 de maio de 88, ela não foi por um motivo de, vamos promover a libertação das pessoas, enfim, foi mais por questões políticas. Também não foi um processo de abolição que garantiu que as pessoas escravizadas tivessem algum tipo de suporte, que tivessem algum tipo de emprego. Então, isso aconteceu de um jeito que acabou que, embora tenha demorado bastante para acabar, ela ainda se estendeu por mais um longo tempo de maneira informal, justamente porque ela aconteceu da maneira errada. Então, os escravizados, eles tinham ocupações de trabalho que eram inferiores, muitas vezes informais, e eles foram socialmente excluídos, então não tiveram igualdade de acesso a oportunidades de crescimento, e sempre eram inferiorizados em todas as categorias sociais. Então, esse processo de colonização e de chegada das pessoas negras aqui, do tratamento das pessoas indígenas, enfim, era de um lugar de redefinição do lugar social. E a escravidão, ela colocou esse racismo num lugar de dominação. E depois da abolição, num lugar de racismo de exclusão.
Então, para a gente seguir a nossa apresentação com todo mundo entendendo mais ou menos o que significam os termos, a gente trouxe as definições e conceitos que vão ser importantes. Primeiro é racismo, que é a ideologia que postula a existência de hierarquias entre grupos humanos, então um grupo é superior e o outro é inferior. O preconceito, que ele é o julgamento prévio negativo que a gente faz de pessoas estigmatizadas por estereótipos. E, por sua vez, os estereótipos, eles são atributos dirigidos a uma pessoa ou a um grupo que formam um julgamento, que a gente colocou como um carimbo, que atribuem características às pessoas que não necessariamente são suas reais qualidades, e essas pessoas, elas passam a ser julgadas por esse carimbo, né? Então, os exemplos de estereótipos que a gente vê atribuídos às pessoas negras. Então, são da preta que é raivosa, a mulher negra que é sexy, o homem negro que ele é um objeto sexual, enfim, a gente tem esses estereótipos bem claros, né? E, por fim, a discriminação, que é o nome que a gente dá para a conduta de ação ou de omissão que viola os direitos das pessoas com base em critérios injustificados e injustos, de raça, sexo, idade ou opção religiosa. Então, a gente vê exemplos de discriminação quando uma pessoa negra ela é impedida de entrar em algum lugar, ou quando ela é perseguida, ou quando ela não pode acessar determinado local, esse tipo de coisa. Então, esses conceitos todos, eles estão ligados às relações de poder, né, que foram criadas durante a nossa história, onde o branco, que é o senhor, o antigo, né, senhor de escravos, é o superior, e o negro, que era o escravizado, em lugar inferior. Então, a raça, ela se tornou um dos elementos de demarcação excludente entre o nós e o eles. Então, de antes até agora, a gente tem essa ideia que perpassa toda a nossa sociedade, toda a construção da nossa civilização, de que existem pessoas que são mais civilizadas e melhores e pessoas que são inferiores ou menos civilizadas. Eu já passei a apresentação aqui. Ah, beleza, Malu. É só porque pra mim tá dando um delayzinho, mas acho que já tá na minha parte, né? Se todo mundo estiver vendo os slides de branquitudes. Aqui tá também. Ah, beleza, então vou começar. Então, gente. Oi? Aqui nesse slide, então a gente vai começar a falar um pouco sobre branquitude. Aqui nesse slide eu trouxe duas definições sobre o que é branquitude. Essa primeira, branquitude é entendida como uma posição em que os sujeitos que a ocupam foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo e que se mantêm e são preservados na contemporaneidade. Essa definição é dada pela Lia Schuckman e meio que coloca que é isso, né? Branquitude é um lugar de privilégio e que esses privilégios foram criados, né, como a Malu já apresentou, nos primórdios da colonização e mais que eles se mantêm até hoje, né? De uma forma um pouco diferente, mas se mantém. Aí a segunda definição. Branquitude é um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê aos outros e a si mesmo uma posição de poder não nomeada, vivenciada numa geografia social de raça, como um lugar confortável e do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo. Essa definição foi dada pela Ruth Frankenberg e aqui, né, além de colocar como um lugar, essa autora, ela expande esse conceito também para impor a branquitude como uma lente, como uma forma de ver o outro e a si mesmo, né? Ela já introduz um pouco a ideia do conceito de invisibilidade, né? Quando coloca que é uma posição de poder não nomeada, né? Que eu vou abordar daqui a pouco, né? Mas, de modo geral, o que eu quero que fique para vocês é que a branquitude é um lugar social de privilégio. Não é o mesmo que racismo, né? Mas é uma construção de um lugar que ele se alia ao racismo e ele baseia essa posição privilegiada no racismo, né? Pode passar, Malu. Aí, obrigada.
Então, caracterizando a branquitude. Primeiro tópico aí, lugar de vantagem social, como eu acabei de explicar. Coloquei esse adendo de que sofrer outras opressões não extingue esse privilégio. Como eu expliquei antes, é um lugar de vantagem, né? Pessoas brancas efetivamente têm privilégios simbólicos e materiais. Porém, né, eu acentuo que, né, tipo assim, é uma defesa clássica daqueles que se negam a enxergar o privilégio branco, é que possuir esse privilégio racial não quer dizer que você não sofra qualquer tipo de opressão na sua vida, né? Não quer dizer que sua vida foi fácil e que você é rico, nem nada disso, né? Eu acho legal, assim, dar o exemplo que a Lia Schuckman traz no livro dela, em que ela entrevistou várias pessoas brancas de diversas classes, e lá ela entrevista uns moradores de rua, né, brancos, e ela pergunta, nossa, você acha que você tem algum tipo de vantagem, né, de privilégio por ser branco? E um deles fala assim, que, para mim ser branco é poder ir cagar no shopping. Então, isso de poder acessar um espaço físico que uma pessoa negra na mesma posição que ele não pode. Outro morador de rua também fala que para ele ser branco é apanhar menos de policiais na madrugada aí das ruas. Então, só para deixar claro, né, que falar de privilégio branco não é o mesmo que falar que esses homens brancos que estão na rua são mais bem de vidas do que a Beyoncé, né, que é uma mulher negra, milionária e tal. Aqui a gente está lidando com intersecções, né, a gente é atravessado por múltiplas dimensões. O segundo ponto, perdão, privilégios materiais simbólicos. Privilégios simbólicos nesse sentido de belo, moral e inteligente. Falando um pouco primeiro de privilégios materiais, pesquisas mostram, né, além do próprio relatório anual de desigualdades sociais do Brasil, né, que é uma pesquisa nacional, esses relatórios, essas pesquisas, elas mostram que pessoas brancas têm acesso a privilégios materiais, como mais facilidade no acesso à habitação, à hipoteca, ao sistema de ensino, à oportunidade de emprego, que brancos também têm menores índices de mortalidade, que esse privilégio material se mostra até mesmo no regime legal, assim, que teoricamente deveria tratar todos como iguais, mas o Sérgio Adorno e outras pesquisas também mostram que o sistema judicial é altamente, assim, racialmente enviesado, né? Tipo, com pessoas negras sendo presas mais frequentemente do que pessoas brancas pela mesma acusação e tendo penas mais duras pelo mesmo crime, né? E falando um pouco sobre privilégios simbólicos, eles vêm no sentido que brancos são mais facilmente atribuídos a características como belo, moral e inteligente, como eu coloquei aí, e essa supervalorização, né, que é uma ideia da branquitude, um dos traços, né, que definem ela. E vejam que isso não quer dizer que todos os brancos se sentem superiores a todos os negros e tudo mais. É um lugar social mesmo. E mesmo que você tente desconstruí-lo, isso não impede de você ser visto socialmente como belo, moral e inteligente, né? Você desconstruir não tira o seu privilégio. As branquitudes, elas são culturalmente localizadas, né? É um produto histórico, é uma categoria relacional. Então, raça é um construto social histórico e dela advém a branquitude e a negritude também, né? As raças. Sendo ela formada por sociedades específicas e suas formas relacionais e acontecimentos históricos específicos, a gente não pode generalizar, né? Culturalmente. E tendo isso em vista, não pode ficar dando desculpinha que você não é branco, você é latino, pois quando você fez o seu intercâmbio na Europa, todo mundo te via como latino. Isso não faz com que você não seja branco no Brasil, né? As branquitudes, elas são culturalmente localizadas e da mesma forma vale para quem tem interesse em estudar mais, assim, que foquem também em leituras brasileiras, assim. Também porque mesmo as branquitudes, né, sendo globalmente um lugar de privilégio, elas se constituem e se mantêm de formas diferentes, né, em locais diferentes, né. A branquitude é heterogênea, conversa muito com o que eu falei, né, no primeiro ponto. Tanto a branquitude, quanto a negritude, quanto qualquer uma das construções raciais são heterogêneas, né. O morador de rua não é o mesmo tipo de branco que o Bruno Galhaço, né, mesmo os dois sendo homens brancos. E da mesma forma, uma mulher loira, branca, de olhos claros, não é o mesmo tipo de branca que uma mulher branca com cabelos cacheados, um nariz mais achatado, com um tom de pele mais escuro, né, tipo, menos pálido.
A branquitude é heterogênea, né? Tanto pelos atravessamentos de outras dimensões, como gênero, classe, sexualidade, quanto pelo próprio colorismo, né? Que se aproxima alguns de uma ponta mais puramente branca e outros mais miscigenados, né? Que possuem os traços mais próximos da negritude. Aí eu trago o conceito de invisibilidade. É interessante, assim, pois esse é um dos aspectos centrais da branquitude, né? As autoras e vários outros também colocam a branquitude como uma identidade invisível, no sentido que não se percebe o indivíduo branco como racializado. O branco é o normal, é o natural, é o universal. Ele é o padrão, o que é diferente são os outros. Quem tem raça são os negros, são os indígenas, os amarelos. O branco fica como invisível, né? Isso é fácil de perceber até hoje em como, quando tem eventos discutindo temáticas raciais, quem que vai? Pessoas negras. Quando se fala de raça, quem que você acha que realmente estuda essa temática? Pessoas negras. Então, que o branco não se vê enquanto raça, né? A Ruth Frankenberg, ela até complexifica um pouco esse conceito de invisibilidade, falando que a branquitude é vista por uns e não por outros, e dependendo, ela pode se tornar visível. Então, por exemplo, na discussão de cotas raciais, a identidade pode se tornar visível só para denunciar que pessoas brancas estão sendo marginalizadas, né? Mas quando a branquitude está em uma posição hegemônica, como, por exemplo, todos os ministros do nosso país serem brancos, ela se torna invisível, né? Porque ninguém vê raça ali. Só se vê raça quando se sente prejudicado. E aí eu coloco outro contraponto em que alguns autores discutem que as branquitudes não são invisíveis, né? Outros autores discordam um pouco, assim, colocar a invisibilidade como conceito, até mesmo nessa troca que a Frankenberg coloca, que ela traz, né, complexificando um pouco, porque eles consideram que colocar a invisibilidade como fundante é uma forma de privilegiar o ponto de vista dos brancos, que eles nem têm falar que eles nem têm autoconsciência sobre sua raça, né? Como eles podem questionar os privilégios raciais? Meio que, tadinho, ele nem sabia que era branco, como que ele poderia ser racista, né? Então, eles colocam que a branquitude é sim visível para os brancos e que eles podem usar das vantagens dela por terem consciência da sua brancura, né, da sua branquitude. Se até um morador de rua sabe que é branco e também por isso vê os seus privilégios, você também pode ver como branco e questionar isso. Pode passar, Malu. Obrigada. Agora foi. E aí, o Lourenço Cardoso. Gente, estou falando várias referências aqui. Lá no final dos slides, a gente colocou tudo, inclusive com os links, e a gente vai compartilhar com vocês depois, beleza? O Lourenço Cardoso, ele cria essa diferenciação, primeiro, de dois lugares da branquitude, a crítica e a acrítica. Aí a branquitude acrítica, ela defende a supremacia branca e naturaliza as desigualdades raciais, então ela está na base dos movimentos neonazistas, da Ku Klux Klan, entre outros. Um bom exemplo que não seja, assim, literalmente ligado, né, à Ku Klux Klan, é o nosso presidente, né, que fala que racismo não existe, que deflagra, assim, sem papas na língua mesmo, injúrias raciais, que coloca o branco como superior, né, ele, né, como exemplo, ele fala que o filho dele nunca se relacionaria com uma mulher negra, afinal ele ensinou ele de direito, ele inclusive foi elogiado, né, publicamente pelo fundador da Ku Klux Klan, então não precisa, assim, para fazer parte dessa branquitude acrítica, não precisa, né, vestir o capuzinho, sair aí fantasiado, não, né? Pode ser só o nosso presidente mesmo. E a branquitude crítica, ela desaprova publicamente o racismo, né? Só que aí a gente coloca uma contradiçãozinha, né? Que há contradições entre o discurso público contrário ao racismo e as práticas racistas cotidianas presentes nas relações pessoais até as instituições, né? Em sintonia com o mito da democracia racial. Então, assim, a branquitude crítica, ela desaprova publicamente o racismo, né? Ela não fala as asneiras que a branquitude acrítica fala, né? E eu imagino, assim, que todas as pessoas brancas que estão aqui hoje devem fazer parte dessa categoria, até porque eu não sei se supremacistas realmente estariam aqui. Então, ela sabe que o racismo existe, que ele é ruim,
Mas nessa frasezinha aqui na ponta já indica, assim, já mostra que essa branquitude também pode se contradizer e ser hipócrita. A gente vai falar um pouco disso mais à frente, então não vou trazer muito agora. Pode passar. Pode ir, Amanda. E agora a gente vem trazendo, né, um porquê, então, talvez, dessa dificuldade de se enxergar, dessa dificuldade, né, de debater o racismo, enfim. Então, a gente vai introduzir o termo de fragilidade branca, que seria uma fragilidade emocional que as pessoas brancas têm, né, de trabalhar o racismo, de ouvir sobre o racismo, enfim. E por que isso acontece? Porque, em geral, elas vivem em ambientes segregados, né, de outros grupos raciais, então elas convivem com pessoas brancas, né, nesses lugares muito fechadinhos, e elas são protegidas, né, por estarem em um lugar de privilégio e por essa segregação de vivências raciais, né, que outras pessoas negras, indígenas e partes de qualquer outras, né, racialidades não têm, né, e que são, enfim, vivem perversamente e sentem o racismo na pele. Então, esse isolamento, né, isso de não viver essas experiências, causa que essas pessoas não desenvolvam, né, tanto as habilidades emocionais quanto cognitivas para lidar com a experiência racial, né, para questionarem os privilégios, e, enfim, pode passar. E aí, como que isso se dá, né? Então, o que acontece é que, por não ter esse desenvolvimento, mesmo uma quantidade mínima de estresse racial é muito desconfortável, e o que acontece são tanto comportamentos, né, quanto emoções que visam um pouco da fuga para restabelecer esse equilíbrio, né, branco e o conforto racial. A gente vai falar mais um pouquinho de outras emoções e processos psicológicos, mas de início, né, eu trago as emoções de raiva, medo e culpa, e, né, os comportamentos de argumentação para desconstruir a importância, né, dos assuntos, dos interlocutores. Então, não tem racismo, somos todos humanos, isso não precisa ser discutido aqui, e afins. E essa fuga mesmo da conversa, dos diálogos, né, desses lugares, né, onde o conforto racial não é possível, né, de debater mesmo todas essas questões. Pode passar. Então, gente, sou eu de novo. Eu vou tentar não me alongar muito aqui, mas para citar um pouco, até para vocês conferirem depois, né, que o privilégio branco tem sido sim estudado tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil já há algum tempo, né? Então, os precursores internacionais. O Dubois, já na década vou ler primeiro, né? É o primeiro negro a se formar em Harvard, os pioneiros globais a estudar o branco enquanto racialmente marcado. Estudou o privilégio de operários brancos discutindo raça e classe. A tese do Dubois é bem legal, ele constrói o conceito de salário público, psicológico, que vai ser citado depois. Mas já na década de 30 existiam pessoas negras apontando que o ser branco é privilegiado sim, pois até o branco pobre, né, o branco operário, tem uma vida mais fácil do que os negros da sua classe. Frantz Fanon, em 52. Frantz Fanon é um filósofo e psiquiatra negro, foi um dos pioneiros na problematização da identidade branca, mostrando que a colonização também o afeta subjetivamente. O Fanon é um cânone, assim, né? Qualquer pessoa que estude de raça sabe. Ele é psiquiatra, então ele fala bastante, assim, das construções subjetivas e explica muito bem, assim, a construção da identidade do colonizador branco, né? Em Pele Negra, Máscaras Brancas. Albert Memmi, em 57, pensador francês que trata da importância de problematizar o lugar do opressor nas relações coloniais, em sua obra Retrato do Colonizado, precedido pelo retrato do colonizador. Então, assim como o Fanon, ele evidencia muito o colonizador, começa a contar a história do colonizador sobre um novo prisma, sabe? Quem é esse algoz, né? Traz esses elementos desse sujeito, como que eles lidavam com os negros nas fazendas, né? Que comportamentos eles tinham. O Biko, em 78, ativista sul-africano negro, foi um dos precursores de reflexão sobre a branquitude, abordando o lugar dos brancos na África do Sul durante o regime do apartheid. Então, o Biko ele já traz mais a questão do branco durante o apartheid. Na década de 90, se inicia, né, os estudos críticos sobre a branquitude nos Estados Unidos.
Agora trazendo, né, para o outro lado do slide, no Brasil, eu coloco aqui primeiro que o Gilberto Freire, na década de 30, traz o conceito de democracia racial. Gilberto Freire, ele é como é que eu tinha dito antes? Ele é um velho safado, assim, que influenciou muita gente com as suas ideias falaciosas. Ele escreveu o livro Casa Grande Senzala, assim, ele inventou o mito da democracia racial, que, assim, que vai ser melhor explicado daqui a pouco, né, mas que foi uma ideia que já estava, né, perdurando no imaginário brasileiro há um tempo. Mas, basicamente, ele diz que no Brasil não tem racismo, porque todo mundo é miscigenado, em um livro grandão, que muita gente leu e concordou. Então, para o próximo, Guerreiro Ramos, em 57, ele é um sociólogo negro, precursor de estudos na década de 50 sobre branquitude, questionando o fato dos estudos sobre relações raciais no país até então se limitarem a investigar a população negra. O Guerreiro Ramos, ele foi um dos primeiros brasileiros a olhar para a branquitude. Ele não dava esse nome ainda, ele falava brancura, e ele traz em um capítulo do livro dele, que se chama Patologia do Branco Brasileiro, em que discorre sobre como o branco brasileiro tem uma autoestimação. Então ele se estima muito, se valoriza, e que essa valorização cria um senso de superioridade que necessariamente perpassa pela inferiorização do outro. Ele elabora que essa autoestimação vem de uma hierarquização, assim, da sua raça, então considerar que os brancos brasileiros são descendentes de monarcas, da nobreza, e não, né, dos presidiários e malfeitores e degredados que Portugal mandou para povoar o Brasil na época, né? É bem interessante, quem quiser conferir depois, tem o link nas referências. Nos anos 2000, então, começa uma produções acadêmicas ganham espaço em vários países, né, na Inglaterra, na África do Sul, Austrália e Brasil, então a galera começa a estudar mais isso. Aí eu vou só apontar aqui, Edith Pisa, no Brasil, elabora o conceito de porta de vidro, assim, que vem junto com a invisibilidade, falando que quando o branco finalmente se vê como raça, é como se ele se chocasse com uma porta de vidro que ele não via antes. A Maria Aparecida Bento traz o conceito de pacto narcísico, que vai ser mais trabalhado depois, mas basicamente Narciso é aquela história do homem que se encanta consigo mesmo, que os brancos também se encantam consigo mesmo, então eu não vou ali discutir raça não, porque só ficam falando mal de branco, e nossa, eu sou tão bonzinho, né, então se relaciona com esse silêncio, essa omissão. Da mesma forma, quando uma pessoa branca, né, é acusada de racismo, meio que publicamente, os brancos correm para defender, né? Tipo, a Marcela do BBB não é racista, né? Vocês entenderam o que ela quis dizer, sabe? Então, se responsabilizar o branco do racismo também vem com esse encantamento sobre si mesmo, né? Que o branco passa pano para branco, porque, né, acha que o branco é bonzinho, porque afinal também sou. O Lourenço Cardoso, em 2010, traz o conceito de branquitude crítica e a crítica, que eu acabei de apresentar, e a Lia Von Schuck me fala de heterogeneidade da brancura, que eu também já falei. Pode passar. Bom, então, o projeto de embranquecimento que a Nath começou a introduzir, ele é um projeto que foi típico do Brasil, né? Ele é específico da gente, da nossa cultura. A gente sabe que as expressões de racismo em outros países, elas aconteciam de maneiras um pouco mais explícitas. Então, por exemplo, o apartheid, ele acontecia de um jeito mais físico. E aqui o projeto de embranquecimento, ele foi uma coisa um pouco mais subjetiva. Então, o branco, ele era visto aqui no Brasil como a pessoa ideal. O branco era o inteligente, ele era o forte, o herói, era o ideal de homem e o ideal de mulher. Então, o projeto de governo daqui era esse, de tentar eliminar as pessoas negras de alguma maneira. As pessoas negras que eram vistas como ruins, elas eram a maioria da população, elas eram 80% da população. Então, já que tentaram eliminar essas pessoas por meio da miscigenação, não sei o quê, não deu certo. Então, partiram para a parte mais factível disso, que seria eliminar as pessoas por meio da morte. Para que isso fosse possível, então, começaram enviando mais pessoas negras para a Guerra do Paraguai do que enviavam pessoas brancas. Então, era um jeito de aumentar a mortalidade de pessoas negras e diminuir essa população no Brasil. Outra coisa que aconteceu aqui foi uma proibição da entrada de africanos e asiáticos no Brasil em 1890.
Então, em 1890, tinha um tipo de decreto que impedia que essas pessoas, africanos ou asiáticos, passassem pelos portos. Então, caso acontecesse de alguém passar, era notificado e essa pessoa não era bem-vinda aqui no Brasil, né? Outra coisa que aconteceu que foi muito marcante foi um projeto de apagamento da população negra no Brasil. Como é que isso aconteceu? Em 1912, aconteceu um evento chamado Congresso Universal das Raças, que ele foi a primeira vez que o Brasil participou oficialmente, e a gente teve como representante o João Batista Lacerda, foi um congresso que aconteceu em Londres, e o João Batista Lacerda, ele era, além de representante do Brasil, ele era diretor do Museu Nacional. E qual foi o papel dele nesse congresso? Ele foi para esse congresso com o projeto de mostrar como o Brasil era um lugar propício para o embranquecimento, né? Então, ele tinha um projeto de que em até 100 anos, então de 1912 a 2012, o Brasil já teria se tornado branco, né? Ele levou para essa apresentação dele nesse congresso alguns dados de tipo pesquisas que ele fazia. Ele na época era um cientista assim eminente, de grande influência, ocupava cargo no governo. Então ele tinha algumas pesquisas onde ele tentava mostrar que as pessoas negras elas eram inferiores. Ele levou isso para essa apresentação em nome do Brasil, de que as pessoas negras eram inferiores. Então a gente com esse processo de miscigenação, a gente já tinha começado processo de embranquecimento. Então, em 100 anos, a gente conseguiria atingir assim, o ideal de embranquecimento da população. Para além disso, ele levou para essa convenção um incentivo de que exterminassem as pessoas, as populações nativas, indígenas, os caritianos que estivessem atrapalhando a civilização. Então, não eram vistos como pessoas indígenas, eram pessoas que atrapalhavam a civilização. Então, elas poderiam ser exterminadas. E, por fim, ele defendia, né, esse apagamento da população. Na apresentação dele, ele mostrou o seguinte quadro, que eu vou mostrar para vocês, que foi esse aqui, a Redenção de Cã. E quando ele mostrou esse quadro, ele apresentou uma argumentação baseada no darwinismo social. Então, era como se as pessoas brancas elas fossem mais evoluídas do que as pessoas negras. Então, seria um projeto para a população brasileira, o darwinismo social. Quando ele mostrou esse quadro, a ideia seria de o negro passando a branco na terceira geração por efeito do cruzamento de raças. Isso foi uma fala dele. E uma outra interpretação desse quadro que a gente pode ter é justamente dessa redenção. Então, a gente vê as 3 gerações, né? A mãe, a filha, que é casada com um branco, e a criança já um pouco mais clara. Então, essa senhora com a mão levantada ao céu seria essa linguagem mais popular de que, graças a Deus, a nossa população está se tornando branca e mais evoluída. Então, esse quadro é uma representação muito clara do processo de embranquecimento no Brasil, do projeto de embranquecimento, né? Continuando. Essa tentativa de eliminar a população negra apenas pela morte em conflitos, enfim, e desse apagamento, ele não foi tão para frente. Então, em 1921, aconteceu um projeto de lei que ele foi entregue na Câmara que deveria proibir a importação de indivíduos de raças negras, nessas palavras. O projeto ele não chegou a ser sancionado, mas ainda assim foi um projeto que repercutiu grandemente no Brasil e acabou gerando alguns conflitos, assim, né? Alguns imprevistos, enfim, algumas pessoas chegavam no Brasil, algumas pessoas vinham de fora, diplomatas, enfim, e acabavam passando pelo constrangimento de não poderem entrar, ou então ter a entrada dificultada, ou de ter a identidade divulgada, e foi um momento, assim, de que não foi para frente, mas causou muito constrangimento a quem tentou chegar aqui nessa época. E, por fim, trazendo que outra tentativa, né, desse projeto de embranquecimento foi a criminalização da negritude em todas as suas formas, né? Então, de criminalização da capoeira, que era, enfim, uma dança, uma luta típica de escravos, criminalização do samba, criminalização da maconha, todo esse estigma em volta das religiões de matriz africana. Então, é toda uma criminalização da negritude que a gente pode ver até hoje, né? Então,
Capoeira e samba não são mais criminalizados, as pessoas não são mais presas como eram na época, não são mais obrigadas a prestar serviços para poder se redimir disso, mas a gente vê a maconha, por exemplo, que tem todo um estigma, enfim. E aí, continuando, o mito da democracia racial, que a Nath já começou a falar para vocês, ele foi uma ideia que continuou a ser difundida no Brasil, que a gente pode ver que é um discurso que a gente vê até hoje, assim, vindo principalmente de pessoas brancas, que não existe racismo no Brasil e que as pessoas somos todos iguais, né? Aquele discurso básico de somos todos seres humanos, não sou racista, somos humanos. E quando isso veio como uma forma de matar a subjetividade da pessoa negra de um jeito que ela não se visse como maioria e que não conseguisse se identificar. Então, quando você fala que é todo mundo igual e uma pessoa passa por algum tipo de sofrimento, ela pensa, putz, sou só eu. Então, o mito da democracia racial, embora não tenha ido para frente como uma ideologia, assim, é uma coisa que reverbera até hoje no ideário de algumas pessoas, né? Então, essas dificuldades na identificação de pessoas negras entre si, como grupo racial, ela aparece muito na obra da Neuza Santos, que é o Tornar-se Negro. A obra do Tornar-se Negro é uma obra mais com linguagem psicanalítica, que a Neuza Santos, também uma mulher negra, filósofa, que ela escreveu dizendo muito como as pessoas elas conseguiam se identificar e como o racismo ele reverberava no psiquismo da pessoa. Então, ela traz alguns termos psicanalíticos para poder demonstrar como que esse racismo reverbera nas pessoas e como é esse processo de identificação, como o processo de identificação com a negritude ele é doloroso e como muitas vezes a pessoa ela só passa a se reconhecer como negra quando ela sofre algum tipo de racismo. A gente tem esses exemplos até hoje assim bem emblemáticos, como o caso do Neymar, que foi recente, que sofreu racismo e ele, que não era uma pessoa que se identificava como negro, passou a se perceber assim. Bom, agora a gente vai entrar um pouco mais dentro das definições de privilégios, que a Nath começou a falar um pouco mais cedo. Existem os privilégios materiais, subjetivos e os simbólicos, né? Sendo os privilégios materiais aqueles bem relacionados à matéria mesmo, né? Os bens pessoais, como, por exemplo, acesso à habitação, né? Ou então à educação, oportunidades de emprego, também, né? A herança, entre outras coisas. E os aspectos, os privilégios subjetivos, né, eles já estão mais ligados também ao psicológico, né, ao inconsciente, e essa questão da neutralidade branca, né, porque como a Malu mencionou, né, no livro da Neuza, a gente consegue perceber que o racismo ele também causa marcas dentro da psique das pessoas, né, ele também causa feridas psicológicas. E, então, já não ter uma ferida psicológica por causa do racismo é uma questão de privilégio, né, dentro dessa visão, dentro desse sistema racista. E os privilégios simbólicos, eles são justamente, né, aqueles mais sutis, realmente, que são os atributos, né, e significados positivos da branquitude. Então, a inteligência, a bondade, a beleza, a educação, o progresso, tudo aquilo que é bom, até mesmo termos como esclarecer, clarear, são ligados à branquitude, né, e à subjetividade da branquitude. E isso fica marcado na gente, tipo, inconscientemente, né, tanto pessoal quanto numa visão social mais ampla. Alguns outros exemplos, né, de privilégios simbólicos que a gente pode ter por exemplo, eu posso entrar numa loja, que nem, sei lá, Americanas da vida, e eu tenho certeza de que ninguém vai me seguir. Eu posso entrar com uma mochila e, tipo assim, ninguém vai me seguir. Eu posso também, eu não preciso ficar educando os meus filhos, né, para eles se tornarem cientes de como agir perante um policial, caso ele seja abordado por um policial. Porque meus filhos são brancos e nenhum policial vai machucar uma pessoa branca. Então, são esses tipos de privilégios que a gente tem quando a gente fala sobre privilégios simbólicos, né, e materiais também. Também tem essa questão
sobre a beleza, né? Sobre a estética branca, né? Quando a gente fala sobre como cabelo liso, como traços afinalados, né? Olhos claros, ou então pele branca já é sinônimo de beleza. Então a gente sempre fica se questionando assim, tipo, aquela pessoa ela é bonita mesmo ou ela só é branca? A gente tem que começar a se questionar também, né? Existe um movimento do afrofuturismo que ele tenta reverter um pouco isso, né? Que é justamente trazer a estética negra, padrões negros de beleza, não brancos, para dentro dessa visão, né? Tipo, da estética mesmo, né? Mudar um pouco essa perspectiva e questionar mesmo as perspectivas que a gente tem hoje em dia de beleza. Tem a gente microfone aberto. A tarde inteira. Laura, obrigada. Então, onde eu estava? Sim. Então, até mesmo a Neuza também traz muito nisso, né, no livro dela, O Tornar-se Negro, quando ela fala sobre justamente a gente criar padrões, não só de beleza, né, e de estética, mas também identitários, né, para pessoas negras e pessoas racializadas no geral, porque a gente não pode ficar sempre se comparando a pessoas brancas. É basicamente isso que ela fala, assim, tipo, como pessoas negras, a gente não pode usar o padrão de pessoas brancas para nós mesmos. Então, a ideia é justamente essa, né? Tipo, questionar essas associações já colocadas pelo sistema. Então, também essa questão da superioridade moral e intelectual, né? Não é apenas uma questão de belo, de bom, é também uma questão de valores. As pessoas negras, elas são sempre associadas a tudo que é ruim, inclusive comportamentos que são ruins, né? E valores éticos, morais, né? Intelectuais, tudo é ruim associado à negritude. E então essa ideia de raça, ela não é só uma característica, ela também é uma ideia de saber que eu posso confiar em pessoas brancas e não em pessoas negras. Essa é a ideia que eles trazem, né? Tipo, pessoas brancas, elas são sempre confiáveis. Outra questão também é você pode já passar, menino. Que a gente precisa, né, focar é como reconhecer esses privilégios, né? Então, sabendo que o racismo ele é estrutural, né, que ele não é uma questão apenas de modificar o meu comportamento, que vai mudar toda a estrutura racista, não. Ele é um sistema e ele está associado ao capitalismo e até mesmo à colonização do Brasil. Então, ele está muito além do que só nossas atividades, né, no dia a dia. Então, a gente tem que tomar consciência de que mesmo que a gente estude sobre racismo, né, a gente tente mudar, tente rever nossas atitudes racistas, nossos padrões estéticos, nossos padrões de ético-moral, a gente tente parar, né, de agir como um racista, ainda assim nós estaremos dentro desse sistema. Então, ainda assim, a gente vai ter que ter sempre cuidado e saber que o racismo ele não vai se extinguir, mesmo que a gente tente extinguir o racismo dentro da nossa vida. Então, ter amigos negros, né, ter uma família, ter familiares negros, não quer dizer que você saiba como é passar pelo racismo. Nem mesmo estudando Acho a gente interessante. quer passar... Oi, desculpa? Pelo racismo, isso. Eu acho interessante, inclusive, né, nessa questão do racismo estrutural, que acho que ajuda muito a compreensão, é um exemplo que a Lia traz, né, num TED Talk que ela realizou, tem no YouTube, muito fácil de achar, mas ela vai explicar, né, que pensando, né, num exemplo relacionado ao capitalismo, como que esse racismo realmente é estrutural, estruturante mesmo, né, de todo o nosso modo de vida, de todo esse sistema. Então ela, por exemplo, a maioria dos adultos, né, enfim, que tem filhos, que tem crianças, que tem uma casa, eles trabalham 40 horas semanais. E existem pessoas que limpam essas casas, que cuidam dessas crianças, né, que sejam empregadas domésticas, que seja
as próprias escolas públicas, enfim, né? O cuidado ele é delegado a outras pessoas, né? E aí, por que isso é possível? Porque os trabalhos dessas pessoas têm uma remuneração alta e os trabalhos dessas pessoas que têm essas funções de cuidado são mínimos, né? Porque se fosse o mesmo valor, então se o preço que eu pagasse, né, para o cuidado da casa, para o cuidado do meu filho, fosse o mesmo que eu recebo, né, então no meu trabalho intelectual, no meu outro tipo de trabalho, não teria como eu manter essas duas coisas, né? Então, para o capitalismo se manter, a gente precisa que essas pessoas sejam subvalorizadas e estejam mantendo, né, isso tudo. Então, por isso que a gente precisa separar, né, o racismo de uma questão moral. Então, assim, a gente fica, eu não sou racista, né, porque a gente tem essa ideia de que racismo é uma coisa de, assim, é bom e mal, né, pessoas más são racistas, né, e, assim, essa coisa moral mesmo, e como, né, psicologicamente, inclusive, a gente precisa se ver como bom, né, e faz parte do amadurecimento da psique, isso, né, de me enxergar como bom e o que está externo é ruim, enfim, são processos naturais. A gente entra nessa, né, de que eu não sou racista, mas na verdade seria eu não tive a intenção, porque o racismo está em toda a estrutura, né, então não tem como uma pessoa não ser racista. Então todas as pessoas brancas são racistas a partir dessa concepção, porque todas elas se beneficiam desse sistema, né, e estão numa lógica de superioridade, de pacto narcísico e de tantas outras coisas que a gente já trouxe. Um último exemplo que ela também traz, e eu juro que eu paro de falar, que eu acho que também é muito interessante para deixar isso claro, ela fala de um termo indígena que é juruá, e que é um termo, de certa forma, pejorativo, né, que vai falar de pessoas brancas, né, como destruidoras da natureza e afins. E aí eu pergunto, alguém aqui já tinha ouvido esse termo? Acho que não, né, eu também não tinha, até entrar em contato com ela. E vocês veem, né, que apesar de pessoas brancas poderem, né, outros grupos, né, minoritários trazerem essa questão de que há um preconceito, há um estereótipo, como eles não têm um poder político, econômico, subjetivo, simbólico, isso não faz diferença. Isso não tira o emprego, isso não faz com que você seja olhado diferente no shopping, isso não faz com que as pessoas não te vejam como bom. E, né, ao contrário, a gente sabe que ser negro tem significados muito diferentes na nossa sociedade, né? E tem gente defendendo que negros cometem mais crimes, enfim, né? Uma infinidade de coisas que são falácias, que são mentiras, mas porque esse público, né? Esse grupo está em poder, ele diz as verdades, né? Ele dita as verdades e vai matando todas as outras verdades dos outros grupos. Então, acho que é um exemplo que ajuda muita gente a entender. Muito obrigada, Amanda. Adorei os exemplos, não tinha pensado por isso, realmente. Muito obrigada. Então, realmente, né, pensando sobre isso, né, a gente pode até mesmo perceber, né, como é a criação, né, tipo, a formação, né, de identidades, elas são diferentes, né, porque justamente ser criada dentro de um sistema que me beneficia, me privilegia o tempo todo, não vai me fazer pensar da mesma forma, né, que uma pessoa negra que o tempo todo está sendo jogada para baixo, né, desse sistema, jogada nas posições menos importantes. E é por isso que a gente entra também com as ações afirmativas, né, porque elas são para garantir a ocupação, né, dessas pessoas negras dentro de espaços, né, em que a maioria é branca ainda. Então, elas têm que ser defendidas justamente por isso, né? Então, processos seletivos, né, que são voltados para pessoas negras, né, 100% só voltado para pessoas negras, eles são uma forma também de garantir essa equiparação, né, essa equidade dentro dos grupos. E eles também não implicam numa retirada de privilégio, né? Eles apenas, tipo, tentam equiparar. Então, né, as ações afirmativas, elas não são uma forma de dar privilégio para pessoas negras, elas são uma forma de dar o mínimo que não é apresentado para elas e que não é, tipo, colocado como oportunidade. E acho que a gente pode passar. Ui, peraí. Ai, meu Deus, me perdi aqui. Ok, pronto, voltamos. Então, né, como esses privilégios, eles são mantidos, né? Justamente como a Nath também já tinha mencionado anteriormente, a Malu, se eu não me engano, existe um pacto, né, entre as pessoas brancas, né, que elas formam alianças intergrupais,
que elas são caracterizadas justamente por essa ambiguidade, né? Essa negação dos problemas raciais, esse silenciamento e um permanente esforço de exclusão, né? Então, justamente aqueles espaços em que a gente se junta para defender, né, e falar, eu acho que isso aqui não foi um racismo, eu acho que a Marcela realmente do BBB, ela só não teve a intenção. Inclusive, o que a Amanda falou, né, de quando uma pessoa, assim, tipo, por mais que ela não tenha intenção, ela ainda assim está sendo racista, né, quando ela está dentro desse sistema, porque ele nos obriga a ser racista o tempo todo. Então, mesmo você não tendo a intenção de ser racista, você vai ser racista. E é importante você reconhecer isso, é importante que eu reconheça isso, porque é uma questão, assim, de realmente, assim, tipo, perceber que esse sistema ele não pode continuar dessa forma, sabe? A partir do momento que a gente para de negar que o sistema ele nos obriga a ser racista, a gente o contrário, né? A partir do momento que a gente admite que o sistema nos obriga a ser racista, eu acho que isso torna as coisas muito mais fáceis, assim, pra gente repensar, né, realmente, essa evolução, de alguma forma, né, antirracista. E é também uma forma, assim, de realmente se desresponsabilizar, né? Então, a partir do momento que a gente assume, né, não, esse sistema nos obriga a ser o tempo todo racista, a gente tá também tomando responsabilidade para nós mesmos, né? Tipo, de que o sistema, ele é nossa responsabilidade. Existe também uma fragmentação dos discursos, né, que é justamente essa questão do, tipo, admitir que existe o racismo, mas eu não sou racista. Então, é justamente assim, tipo, quebrar uma lógica, né, dos argumentos, quebrar essa questão, assim. Existe até uma pesquisa, né, que falava sobre isso, né, de como os brasileiros admitiam que existia muito racismo no Brasil, mas apenas uma porcentagem. A gente vai falar sobre isso mais na frente. E aí, tipo, é importante vocês prestarem atenção nisso, né? É justamente essa fragmentação. E também existe o medo branco, que é justamente essa possibilidade, né, de perder o privilégio, de perder o seu espaço por causa da chegada de pessoas negras, né? Então, é justamente isso, assim, tipo, a gente tá tão acostumado com essa bolha, né, que só existem pessoas brancas o tempo todo, que só as pessoas brancas ocupam cargos de poder, que só as pessoas brancas, elas entram na faculdade, ou então que só as pessoas brancas, elas, enfim, falam sobre qualquer assunto. E aí, a partir do momento que uma pessoa negra, ela chega até esse local, a gente se sente um pouco ameaçado, né? E a gente fica assim com medo. E isso também está associado a toda aquela outra questão, né? Que é de a gente olhar as pessoas, tudo que é associado ao negro, né? E as pessoas negras como ruim, como malvado, como, tipo, né? Sei lá, preguiçoso, né? Que não faz um bom trabalho, sendo que, tipo, as pessoas negras, elas têm que se esforçar muito mais, assim, às vezes o dobro ou o triplo do que pessoas brancas para chegar nas mesmas posições que elas, e ainda assim elas não são reconhecidas, né? Tipo assim, pessoas brancas, elas são muito medíocres, assim, tipo, em relação às atividades delas, né, e aos trabalhos comparados, assim, com pessoas negras. E isso eu tô falando, assim, não só de uma questão né, social, pesquisada, mas também, tipo assim, de vivências, né, que a gente consegue perceber claramente, só a gente começar a notar e a conviver com pessoas negras. Pode passar. E aqui já entra, né, o que a Tanise trouxe, né? Ela trouxe essa questão do medo, né? E, enfim, faz sentido, né? Porque como é que todo mundo... Não dá, né? Para todo mundo manter os privilégios, porque os privilégios são mantidos, né? Porque tem gente sendo oprimida. E aí a gente expressa, né, um pouco mais concretamente a fragmentação. E a gente vai falar também um pouco mais disso como um processo psicológico daqui a pouquinho. Vocês vão vendo, né, que está tudo interligado, então a gente se antecipa, vai trazendo, porque, enfim, né, é um contexto global, é uma questão multifacetada, é uma questão complexa, né, e isso faz todo sentido. Então, há contradições no autorreconhecimento, né, das práticas racistas. Então, a gente tem essa pesquisa que se chamou Contradições explicitadas em pesquisa de opinião, como a realização que foi realizada, né, pela Fundação Perseu Abramo em 2003. E nessa pesquisa, 87% das pessoas reconheciam que havia racismo no Brasil e apenas 4% se reconheciam como racistas. Então, a conta claramente não fecha, né? E aí há uma reflexão, né, de que as pessoas começaram a perceber um pouco mais de racismo a partir dos anos 2000, né, nesse movimento da implementação das cotas,
de alguns governos um pouco mais progressistas, então isso começou a ser pauta, mas ainda tem uma externalização e um distanciamento, né, das pessoas brancas em relação a essa temática. Vamos seguindo. Então a gente traz essa frasezinha, né, galera, da nossa queridíssima Angela Davis, grande amiga. Numa sociedade racista, não basta ser racista, é preciso ser antirracista. Pode passar aí, Malu. Então, a gente faz esse convite, né, para quem estiver aí, né, meio participando dessa branquitude crítica, venha cá, se junte à branquitude antirracista, vamos tentar fugir desse silêncio, dessa neutralidade, né, tomando a frase da Angela Davis, assim, como inspiração, a gente tem que necessariamente se tornar antirracista, né, todo mundo já sabe, né, o silêncio, a suposta neutralidade, frente a uma situação de opressão, te coloca automaticamente ao lado do opressor. Então, as pessoas brancas precisam começar a se reconhecer como brancas, como racializadas, como parte de uma estrutura racista, como privilegiadas, né? E começar a desmontar esse próprio privilégio, né? Não só não estar do lado dos racistas, mas começar a ser antirracista. Aí eu trago esse gráficozinho que demonstra um pouco, né, da conexão Amanda, você pode fechar seu microfone? Obrigada. Que eu já falei antes dos conceitos de branquitude crítica, e a crítica que o Lourenço Cardoso traz, e a gente traz um pouco complexificando a branquitude racista e antirracista, né? Então, lembra, né, quando eu expliquei que a branquitude crítica às vezes pode ser hipócrita? Então tá aqui, né? Coloquei essas frasinhas aí do lado, né, que reconhecer o racismo não é o mesmo que desmontar o próprio privilégio, e é muito necessária essa reflexão sobre o seu papel na manutenção das desigualdades raciais, né? Olhar para o seu racismo velado. Então, a branquitude crítica, ela desaprova o racismo, né, publicamente, mas não é necessariamente antirracista, né? Ela é muito cautelosa para desaprovar o racismo, né, no público, mas isso não impede ela de ser racista no âmbito privado. Ela não está chamando pessoas negras de macaca, né, mas ela pode estar fazendo microagressões a pessoas negras o tempo todo, e isso constitui racismo da mesma forma, né? A pessoa postar hashtag Black Lives Matter, fazer campanha, fica babu, ser time Thelma, amar Beyoncé, isso não impede ela de nenhuma forma de ser racista, né? Convenhamos. De praticar o racismo velado, né? Que vem com o próprio silêncio também, frente a atitudes racistas. Outros exemplos, né, de racismo velado. Acreditar que somos todos iguais, né? Ou em alguma discussão interromper ou silenciar ou tomar local de fala de pessoas negras, considerando que essa fala é mais importante do que a delas, achar que o seu repúdio, nojo, desprezo por tudo aquilo que é associado à cultura negra, né, seja esteticamente, como a Tanise trouxe, né, do cabelo crespo, seja culturalmente, na música, no funk, no pagode, achar que todo esse desprezo que você tem por isso é questão de gosto, né, e não é racismo. Que mais que tem? Achar que pessoas negras não são inteligentes, então não merecem estar na universidade, né? Que as cotas são caridades. Considerar que pessoas negras são perigosas, então sempre assumir que um jovem negro na rua vai te roubar. Assumir que pessoas negras são sempre subalternas. Então, tem até alguns relatos, assim, de, tipo, professores universitários ou, né, outras pessoas negras num porte que exige alguma roupa mais social, sei lá, que eles nunca ficam parados em shopping, por exemplo, porque toda hora alguém vem perguntar a informação, assumindo que eles são seguranças, né, e tudo mais. E um milhão de outras coisas que também fazem parte desse racismo velado e que a gente precisa estar bem atento com isso, porque não é só uma questão, né, tipo assim, não é só propagar ódio racial, né, que te faz racista, né, são todas essas pequenas coisas. Pode passar. Aí. Então, realmente, né, é necessário, né, que a gente enfrente esse desconforto, quer falar sobre o racismo, estudar sobre ele, e a gente tem que refletir criticamente sobre como a branquitude, a nossa branquitude, se constrói. E isso é, tipo, ao longo da nossa vida, né?
E tanto nas instituições, né, nas nossas relações também, né, com amigos, com parentes que são pessoas racializadas, são pessoas brancas também. E a gente tem que compreender isso, né? Tipo, a gente é educado para não nos reconhecermos também como pessoas brancas, né? Por causa dessa questão da universalidade humana, né? Então, claro que existe todo um aspecto, né, de interseccionalidade, né, entre pessoas, assim, pessoas trans, né, pessoas mulheres, elas sempre vão falar assim, tipo, ah, não, eu não sou um ser humano, né, eu sou uma mulher, ou então eu sou uma pessoa trans. E só que ainda assim, o branco, ele é tido como padrão universal, né? Então, a gente sempre tanto é que é estranho, né, quando a gente observa, por exemplo, uma mídia, né, que tem, sei lá, uma propaganda só com pessoas negras. A gente sente um choque, né? Porque, poxa, o branco que é o padrão, o branco que é o universal, o branco que é o neutro. Então é importante a gente sempre ter consciência disso, né? De que começar também a consumir, né, mídias e outras coisas que são racializadas, né, que não sejam brancas, não tenham só pessoas brancas, é muito importante também para a gente tirar esse choque, né, esse desconforto. E também a gente precisa, que é justamente essa cegueira social. E também é importante que a gente quebre esse pacto da branquitude, né, que foi falado mais cedo, né, que é esse silêncio, essa ausência do branco no debate do racismo, né, como se isso não fizesse referência às pessoas brancas. E justamente quebrar também essas alianças que a gente faz com outras pessoas brancas, né, para tipo falar que é porque é racismo institucionalizado. Não deixa de ser racismo, né? Então a gente tem que realmente tomar responsabilidade por isso, né? De que o racismo, por ele ser estrutural, né, estar institucionalizado, ele também vai estar nas suas ações e ele existe, né? E ele não deixa de ser racismo, não deixa de ser uma microagressão ou de uma agressão mesmo às pessoas negras. E aí a gente traz um pouco, né, desses 5 passos psicológicos que pessoas brancas passam até chegar ao antirracismo. Então vocês estão vendo que a gente vai mesclando aqui uma visão política, uma visão histórica, mas também uma visão psicológica, né, que tem a ver com de onde a gente vem, né, do nosso curso de psicologia, enfim. Então esses passos, né, vão acontecer, né, por realmente um mecanismo de defesa, né, que, enfim, pessoas brancas vão ter e que vai ser mesmo um processo, né, passar por todos eles para alcançar esse antirracismo. Então, o primeiro seria a negação, que vai ser esse processo de recusa, né, da realidade, de sentimentos e de pensamentos para essa proteção, né, do ego. E isso passa, né, por 2 processos, o processo de cisão e o de projeção. Então, né, nessa todo branco é racista, a gente começa com essa cisão, né, de me separar dos brancos e da projeção. Então, eles são racistas, né, e aí a gente vê naquela pesquisa isso muito mais claramente, né. E além disso, tem também as formulações negativas, né, que estão dentro aí. Então, eu não sou racista, nessas mais gerais. Depois, né, essa fase da culpa, e essa culpa, né, ela ainda é uma culpa não mobilizadora, né, de uma posição muito passiva. Então, realmente vem por um sentido, né, de uma interdição moral, de um medo, né, das consequências. E ela se dá pela racionalização, né? Assim, o lidar com ela, em geral, vem pela racionalização. Então, não foi bem assim, não foi a minha intenção, me entenderam mal, né? Na verdade, todos somos humanos, eu não vejo a diferença, né? Então, isso vem como resposta. Em seguida, a gente tem essa fase da vergonha, né? Então, como eu já disse, eu acho que anteriormente, a gente tem essa necessidade, né, de ver a gente positivamente. E a vergonha é esse espaço em que a gente começa a enxergar, né? Por exemplo, pessoas brancas começam a enxergar como pessoas negras as veem, né? E aí me dá um medo dessa posição, de eu não alcançar mais esse eu ideal, né? Que foi impregnado na minha cabeça que eu tenho, para essa autoestimação, né? Esses processos de, né, construção da branquitude. E enfim, né? E dessa fase, né, da vergonha, a gente chega, enfim, na fase do reconhecimento. Que, né, passa disso, não é assim que eles veem, né, mas é como eu sou, né, e perceber parte desse processo, né, e que seu privilégio branco ele só existe porque existe uma opressão, né, de negros e de outros grupos, né, com menos poder político e raciais, enfim. E aí, por último, né, para a gente chegar nessa fase mobilizadora e de antirracismo, né, vem a reparação, né, em que começa esse negócio mesmo da realidade, né, então
começar a tomar atitudes concretas em relação ao antirracismo, né? Em relação à luta antirracismo. Porque aí a gente chega também nessa, né? De que a gente passa dessa pergunta de será que eu sou racista, né? Para fazer uma pergunta mais clara de o que eu posso fazer, então, né? Dentro desse sistema para combater, né, o racismo e de se percebendo mesmo. E aí, partindo disso, né, quando você consegue furar aquela cegueira social, aquele pacto narcísico, né, como é que a gente pode, então, desenvolver um letramento... Tá dando para me ouvir antes, né, porque conexão, tá? Tá ok? Sim, tá dando, pode ir, Zé. Como a gente pensa, então, como é que pode desenvolver um letramento racial em uma perspectiva transformadora? Mas como assim, José? Como é que faz isso, né? A pergunta, ela parte da ideia, assim, como é que se reeduca o olhar, a escuta, os sentidos, né, dessas pessoas brancas, especialmente nesse contexto, né? E para responder isso, é importantíssimo compreender que estar diante, né, se inserir a experiência, né, de pessoas negras e negros, né, ter contato com essas pessoas negras é tão importante quanto estar aqui, né? Ir aos estudos, né? Ler os estudos, ler matérias jornalísticas, essas estatísticas que escancaram, né? Ter acesso a essas estatísticas que escancaram os números das desigualdades raciais como fenômeno social, né? Para além de estar aqui conosco, né, porque o nosso minicurso ele traz como tema, né, entender qual é o papel do branco na luta antirracista, né? E a gente utiliza como aqui durante todo esse momento vários teóricos, né, várias referências, né? Isso é muito importante, mas uma coisa que é tão importante quanto é procurar a literatura dessas pessoas negras, né? Ler a literatura dessas pessoas negras, que por causa desse racismo, por muito tempo, pela grande massa, assim, acaba sendo muito esquecida, né? Mas o Brasil, ele também ele é feito por grandes autoras e autores negros e negras, indígenas, né? Com o cinema feito por essa população, com as músicas, os diversos e inúmeros ritmos musicais, gente. Tem uma diversidade tão grande com a produção cultural em si, né? É bem isso, é se expor ao encontro com essas outras e outros, porque a partir do momento que você se expõe a isso, há uma possibilidade de tensionar as fronteiras impostas pela própria segregação racial e social vigente na sociedade brasileira. E com isso, você tem a possibilidade de reconhecer que a perspectiva, e quando eu falo perspectiva aqui, é muito ligada ao próprio gosto, as coisas que você tem mais gosto a consumir, é sempre parcial e localizada, porque desde o ensino básico brasileiro, existe uma segregação muito grande. Ambientes segregados, eles geram branquitudes acríticas, distorcidas, confortáveis, né? Quando você entra numa escola particular, e aí tem uma grande quantidade de alunos brancos, né? Vamos pensar uma escola de uma elite branca, né? Ali é povoada por crianças brancas e o discurso racista, muitas vezes ele se perdura ali, sabe? No ensino básico, a estrutura tá bem ali, e aí quando você não expõe essas crianças a um lugar com uma diversidade, né? Você acaba gerando nelas uma branquitude acrítica, distorcida, confortável, como eu disse. É preciso considerar, assim, inadmissível, né? Que uma sociedade democrática, né, em tese, o Brasil é uma sociedade democrática, que os setores de elite criem as suas crianças em ambientes exclusivamente brancos, ou, assim, quando muito restritos a uma presença de negros ou negras em posições subalternas, né? Um exemplo para isso é a tia da limpeza ou a tia da cantina. Isso é muito comum em escolas particulares, né? A tia da limpeza ou da cantina, ela geralmente ela é negra. E aí
a criança ela não tem o referencial de uma pessoa negra em outra posição ali na escola, sabe? Então, desde pequeno, isso acaba perdurando na sociedade. Desde pequeno, no ensino básico que eu me refiro. Isso, é o próximo. Isso. A falta de reflexão sobre o papel do branco nas desigualdades raciais é uma forma de reiterar persistentemente que as desigualdades raciais no Brasil constituem um problema exclusivamente do negro, indígena e de outras figuras sociais discriminadas pelo racismo. E uma forma de exemplificar essa frase em questão é aquela falácia. Uma falácia que ela foi feita pela branquitude com o intuito de deslegitimar a própria luta contra o racismo, né? A frase é a seguinte: racismo é coisa de preto. Então, preto que tem que cuidar disso, preto que gosta de ficar mantendo racismo, é uma vitimização, né? E isso é uma falácia. Racismo, a discussão sobre racismo é uma questão social, é algo que perdura na sociedade brasileira desde a sua gênese. Racismo e Brasil estão alinhados, né? Essa construção de ideário brasileiro está muito alinhado. Como durante toda a execução do minicurso, a gente pode perceber isso. É fundamental, então, construir um lugar de sujeitos nas pessoas brancas na luta antirracista. Ou seja, é preciso ir além da convocação para que sejam apoiadores da luta, né? Que é aquela branquitude crítica. O racismo existe, precisamos acabar com ele, mas só fica ali na fala, né? Fica no apoio. Os corpos brancos na luta antirracista, eles importam como sujeitos e parceiros políticos, essa construção que, historicamente, é protagonizada por aqueles e aquelas que sofrem as consequências do racismo, né? Mas é importante também entender que o papel dessa branquitude não é como expropriador, né? É como um parceiro político, porque essa luta, ela não se pode entrar nela e acabar desqualificando, invisibilizando e negando o protagonismo dessas pessoas que elas são acometidas pelo racismo cotidianamente. Porque se a branquitude ela entra na luta e ela expropria nesse sentido, ela acaba reafirmando as próprias armadilhas, né, e o lugar de poder confortável da branquitude acrítica que mantém o próprio racismo incisivamente. Não se pode, então, cair na armadilha do local de fala da branquitude supremacista, né? Que é esse lugar confortável, que está muito alinhado àquele exemplo da falta de reflexão, né? Que é o racismo é coisa de preto, né? Não se pode cair nesse tipo de fala, porque você pode acabar entrando num lugar confortável. Pode não, você entra na realidade, né? Num lugar confortável, passivo, acomodado, protegido dos conflitos, e você acaba se desresponsabilizando, né? É fundamental construir aspectos bases em princípios acordados conjuntamente para que possam junto com sujeitos negros e indígenas. Por isso, é fundamental, né, construir esse espaço de negociação. E a Grada Quilomba, ela provoca que o racismo ele é uma problemática branca. Porque os povos negros, até serem homogeneizados pelo processo colonial, eram tidos como diversas etnias, culturas e idiomas, né? Tinha uma pluralidade entre eles, né? E isso até serem dados, né, pela branquitude como o negro em questão, né? Tal categoria, ela foi criada como um processo de discriminação que visava o tratamento de seres humanos como mercadoria, né? Portanto, o racismo, ele foi inventado pela branquitude, que como criadora deve se responsabilizar para ele, né? Como eu disse anteriormente, para entender também que para além do seu privilégio, o branco, ele
deve, então, ter a atitude antirracista. Não se trata de sentir culpado por ser branco. A questão é se responsabilizar e entender que você precisa se responsabilizar quanto a isso. É diferente da culpa, né? Também já foi dito que leva à inércia. A responsabilidade em si, ela leva à ação. Dessa forma, se o primeiro passo é desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo, o segundo é criar o espaço, sobretudo em lugares que pessoas negras não costumam acessar. E aí isso puxa o próximo slide. Não tô vendo aí. Já foi? Tá com um pequeno delay. Espera só um pouquinho. Ok. Tá, mas eu já posso falar, né? Porque a gente precisa, então, abrir a possibilidade de que pessoas negras, né, indígenas também tenham acesso a lugares da sociedade que cotidianamente eles acabam sendo excluídos por causa dessa estrutura racista que vige na sociedade. Então, a gente precisa de transformações. E essas transformações, elas estão em dois ambientes, né? Tanto em questões de instituição, quanto também na produção, na criação das políticas públicas, né? E é importante entender que o acesso à criação disso está muito alinhado à branquitude, né? As pessoas brancas que estão nesse ambiente de poder. Então, pessoas brancas antirracistas nesse ambiente, elas vão atuar, né? Elas podem atuar, então, como na transformação. Quanto à dimensão institucional, é urgente, né? É necessário entender que é preciso o desenvolvimento de processos formativos de racismo institucional, mas que não se restringam à explanação teórica e à divulgação de informações, mas que sim possam, né, possibilitar vivências, autorreflexão e reflexões conjuntas entre pessoas brancas e negras sobre os lugares de poder, os procedimentos, as culturas institucionais que contribuem para sustentar explicitamente, como também silenciosamente, o racismo. Já com relação a essas políticas públicas, o desafio da agenda ele passa por defender e promover políticas destinadas às populações historicamente discriminadas e violentadas na perspectiva de reparação, como é previsto pela Conferência de Durban, que foi realizada pela ONU em 2001 na África do Sul. E essa política, né, essa perspectiva de reparação, ela é muito ameaçada, fortemente ameaçada por governos assim ultraconservadores como o nosso atual governo, né? Então, para além disso, as políticas públicas, elas também precisam tensionar a branquitude e os referenciais de universalidade das políticas para todos, né? Somos todos iguais. E por assim ser dito, né, entendido, tão falado, todos são tratados com universalidade, mas isso evidencia o próprio caráter perpetuador das desigualdades sociais, raciais e de gênero no Brasil. As condições, as possibilidades, o acesso não é igual. Então, é necessário que políticas públicas visem isso. Um exemplo de política pública seria voltando à obrigatoriedade do ensino de história e da cultura africana e afro-brasileira, né? E da educação de relações étnicos raciais na educação básica no Brasil. Trata-se, em tese, de uma norma ainda vista pela quase totalidade de gestão educacional como algo muito restrito a uma política específica para a população negra. E não como uma lei que põe em xeque e acaba provocando a própria revisão profunda do paradigma do que pode ser entendido como qualidade em educação no Brasil, né? A Denise Carreira, que a gente utilizou para falar um pouco dessa parte da apresentação, em seu artigo O Papel da Branquitude na Luta Antirracista, ela cita uma escola em que ela foi entrevistar, né? Entender um pouco, era uma escola particular, uma escola de elite, branca, tá muito alinhado, né? Elite branca.
E ela conversando com a diretora dizia que não tinha necessidade nenhuma em incluir o ensino de história da cultura africana e afro-brasileira ali para os alunos dela, porque eles eram brancos. Então, eles não tinham necessidade, né? Porque para que branco tinha que saber da influência da cultura africana e afro-brasileira para a construção do Brasil, né? Para esse ideário brasileiro, né? E ela ainda falava que já teve pais que disseram assim, ó, se eu ficar sabendo que vai ter essas aulas aí sobre história da cultura africana e afro-brasileira, eu não vou deixar meu filho ir nesse dia, não. Tipo, na Semana da Consciência Negra também, se tiver atividade de consciência negra, meus filhos não vão, né? Então, é uma coisa que parte tanto pela escola, né, que acaba tendo uma dificuldade de não dar oferta, isso, e também pelos próprios pais, a cabeça, a mente de que, por eu ser branco, eu não preciso deixar que eu não posso dar essa possibilidade para os meus filhos, né, saber sobre a história africana e afro-brasileira, que muito contribuiu e contribui para a própria ideia de Brasil. Deixa eu ver. Nós precisamos avançar. Não, é isso. Aí nesse próximo slide, vale dizer também, né, que a transformação almejada ela exige, sobretudo, uma disposição para que essas pessoas brancas elas se coloquem ativamente como aprendizes nessa reconstrução das relações raciais. Então, aí esse é um compilado do que precisa, do que deve ser feito para se atingir, né? Sair da crítica para poder ir para a luta antirracista. Precisa enfrentar o desconforto, o medo e o desconhecimento a respeito disso, reeducar os olhares e a escuta sobre as coisas ao seu redor, né? Refletir e avaliar suas ações em diálogo com pessoas negras e indígenas, desconstruir a produção de privilégios e das discriminações e das violências no cotidiano e nas instituições. E, assim, esse fecha com chave, assim, se abrir para descobrir tudo aquilo que foi perdido ao longo dos séculos e atualmente como seres humanos, né, ao negar o reconhecimento da dignidade, dos conhecimentos, da história, das culturas e dos valores civilizatórios dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas para o próprio Brasil, né? Pode passar. E por fim, gente, já estamos finalizando agora. Nós trouxemos algumas dicas de como o branco, né, a branca, pode ajudar na luta antirracista, né? Essas dicas, elas foram feitas pelo... Ai, eu esqueci o nome dele, qual é? Levi Kaique. Isso, obrigado, Natália, pelo Levi Kaique. E aí, a primeira dica é, todo branco é racista, gente. Quando a violência, ela torna algo normal em uma sociedade, ela é algo normal de uma sociedade, todos os nascidos ali, eles acabam cooperando em algum grau, né, em algum nível, para a manutenção e perpetuação da violência. Então, assim, se você nasceu como uma pessoa com privilégios de cor, ainda que você seja crítico, né, entenda que existe o racismo em si, você apresenta comportamentos racistas, condutas, atitudes, né? Então, se colocar e entender a sua posição de pessoa... Pode voltar. Acho que foi no outro. De racista, como uma pessoa racista, é o primeiro passo, sabe? Se reconhecer como racista. E o segundo passo é pesquise e aprenda. Não pense que é obrigação de negros te desconstruir e te ensinar. Não espere que os negros lhe darão informações necessárias para que você, digamos assim, seja antirracista. Essa luta é de uma sociedade, como já foi dito, né? Então, parta por você mesmo vai ao encontro de informações a respeito disso, né? É muito importante esse passo. E aí o terceiro,
que complementa também esse segundo da pesquisa é escute e dê razão à voz negra, porque muitas vezes, pela leitura, né, o acesso a questões, né, livros e artigos que falam sobre isso, o branco acaba tendo uma dificuldade de compreender aquilo, porque aquilo foge muito da sua realidade. E por fugir muito da sua realidade, se torna algo muito subjetivo. Então, escute a vivência, as experiências dessas pessoas negras, porque elas muito vão contribuir para a sua própria compreensão a respeito disso. O quarto é não julgue a nossa raiva. O que é uma militância pontual para o branco é uma vida inteira para as pessoas negras, né? Não cale pessoas negras, escute as suas vivências. Não, eu me confundi, peraí. Muitas coisas são despercebidas no dia a dia, né, do racismo para o branco. O racismo só enxerga, o branco só enxerga o racismo quando ele é muito ao extremo, né? Quando é um caso muito latente, muito forte. Mas o racismo ele está no cotidiano, no dia a dia, nas coisas mais simples, né? E para a pessoa negra, o racismo, por ser algo contínuo, acaba sendo um estresse, gerando, né, um estresse, uma ansiedade. Então, muitas pessoas acabam não conseguindo lidar com amor, afeto no coração com isso, né? E acabam partindo, assim, se exaltando na própria fala, mas é uma forma de demonstrar que já está cansado. Tudo isso cansa. E o próximo é racialize as questões, né? A gente precisa levar essa discussão para os mais variados âmbitos assim, da sociedade e das pautas, das discussões. O feminismo ele precisa também racializar as suas discussões, né? Se não está racializando também essa questão, ele acaba contemplando apenas uma elite branca. Da mesma forma, a luta LGBTQIA+, né? Se não racializa, acaba também não lutando muito por uma igualdade, e aí permanece também nessa contribuição para uma elite branca, né? E por fim, o último é use seus privilégios para ajudar, né, pessoas negras. Se você trabalha em uma empresa, está ali, tem a possibilidade de contratar, dê essa possibilidade para uma pessoa negra, porque ela pode muito contribuir com esse novo olhar ali para aquela empresa. Se você trabalha numa escola também, é dono de uma escola, contrate também professores e professoras negras, né? Porque isso ajuda muito. Tente modificar esses espaços que vocês estão. E haja na prática, não apenas em posts online, né? É muito importante estar ali na prática e ser um próprio agente da mudança em si. E aí, no final, o último slide é com vários autores e autoras fantásticos e fantásticas que nós trouxemos para vocês poderem ver. Pode colocar. Não foi o outro slide. Isso. E é isso, gente. Assim, se vocês tiverem alguma questão, né? As outras pessoas, as meninas, Amanda, Natália, Malu, Tanise, finalizamos. Gente, Obrigada, Zé. Obrigada, Zé. A Amanda já colocou aqui no chat os nossos slides, tá? Opa, vou reenviar. Você apagou, vou reenviar, tá? Beleza, a Amanda vai reenviar aqui no chat os nossos slides, que no fim tem as referências e até estão linkados assim, né, para vocês conseguirem baixar mais fácil. E esse momento agora, né, a gente agradece para todo mundo que ficou até o fim. Muito obrigada, são bons ouvintes. E agora a gente abre, né, para caso alguém tenha alguma coisa a falar, talvez algum comentário, alguma pergunta, qualquer coisa tá valendo, gente. Estamos aqui. Eu vou parar o compartilhamento, tá? E é isso, para a gente abrir o espaço de fala. Valeu, Malu. Relembra a todos, né, que a Lohana acabou de reenviar o formulário de presença. É muito importante que vocês preencham, né, para garantir a certificação. E volto, né, a fala para vocês, para quem quiser falar um pouco. Gente, eu queria, na real, agradecer vocês. Eu acho que vocês arrasaram, enfim, conseguiram trazer os principais pontos
dessa discussão. Então, assim, a tarde foi maravilhosa de aprendizado. As referências que vocês colocaram foram incríveis, maravilhosas mesmo. E eu acho que com essa disponibilização do slide, vai possibilitar que aquelas pessoas que não têm um debate tão aprofundado consigam se aprofundar mais e assim conseguir, né, construir um papel mais dinâmico e de luta em relação a essa temática. Eu só queria fazer esse comentário. Arrasaram. Muito obrigada pela fala, Luísa. A gente fica muito gratos aqui que vocês gostaram. Tô vendo umas mensagens no chat. Vocês sentirem à vontade para abrir o microfone também, mas desde já agradecendo em nome do nosso grupo PET, do grupo que está aqui apresentando, porque são feedbacks muito bons para a gente, tanto para a gente poder melhorar apresentações futuras, quanto para a gente saber que o resultado foi bom mesmo. Muito obrigada. Gente, só uma coisa também, que fazendo um pequeno merchan aqui, sigam as nossas redes sociais, que a gente também promove eventos, a gente tá, né, com uma sequência aí, né, de eventos de encontros de rodas antirracistas. Então sigam a gente no Instagram, é PetPsicoNB, para vocês também. A gente vai ter uma jornada antirracista no mês da consciência negra na semana, e a gente vai trazer convidados muito massa. Então fiquem antenados aí, que a gente ainda vai soltar várias coisas. A gente provavelmente vai colocar esse workshop, essa gravação no YouTube, então se vocês quiserem ver depois, compartilhar com os amigos, ajuda a gente a chegar longe também. Foi informado aqui, né, da dificuldade de quem teve uma conta, quem não tem, né, essa conta do Meet, de não estar conseguindo alcançar o arquivo. Eu enviei também no link no e-mail, como resposta ao e-mail que vocês receberam o link oficial, os slides, tá, em PDF. Então, quem não conseguiu acessar por aqui, já vai ter recebido no e-mail também, tá? Fiquem tranquilos. Bom, você quer falar, Sidney? Posso falar, sim. Eu queria agradecer ao Grupo PET por vocês apresentarem esse curso. Acho que foi enriquecedor para cada um dos participantes. Vocês falaram muito bem. Foi um tempo muito agradável esse período para poder refletir, compartilhar as experiências que vocês adquiriram ao longo do processo. E de um tema que é complexo, que é um tema espinhoso para muitas pessoas, estarmos aqui dialogando. Acho que cada um trouxe a sua visão, a sua experiência, e isso foi compartilhado entre os demais. Eu acho que é muito importante a gente continuar nesse processo de compartilhar aquilo que o PET proporciona. Poder levar esse conhecimento, esse saber que foi construído horizontalmente para fora do nosso PET, para as pessoas que estão dentro e fora da universidade. E agradecer a participação de vocês por oferecer esse mini curso. Bom, eu também agradeço muito a disponibilidade de todos para estarem aqui, agradeço também esse meu grupo maravilhoso, né? Para mim, em especial, é muito importante esses espaços, né? E dividir, a gente começar a conscientizar ainda mais, né, pessoas brancas para participarem dessa luta, porque, né, quanto mais elas não participarem, mais sobrecarga para nós, né? Para os corpos negros, enfim. Para uma mudança de estrutura, a gente depende mesmo, né, que todo mundo esteja empenhado. Então, a gente está só com os nomes, né, a gente não tem muito dado se as pessoas que estavam aqui eram mais pessoas negras, se tínhamos pessoas brancas, né, mas eu espero que para as pessoas negras, né, tenha sido um espaço, assim, de perceber mesmo essas questões todas como sociais, né, e é importante esse processo da gente tirar as culpas, né, e percebendo que todos esses processos de ser invisibilizado, de ser diminuído, né, são por um sistema em que a gente está, e em contrapartida eu espero que a gente tenha provocado todas as pessoas brancas, né, para uma responsabilização mesmo, para estar como parceiros da gente na luta, né, dá para a gente construir ações conjuntas, olha este exemplo, né, estamos aqui em um grupo misto, então é importante mesmo, né, que a gente vá trabalhando cada vez mais, vá fazendo as auto-reflexões, mas também
use mesmo, né, seus lugares de privilégio. Então tem uma manifestação, vão às manifestações, né? Há uma proteção a pessoas brancas, nós sabemos disso, né? Enfim, então usem mesmo, né? Tudo que vocês podem, todo esse conhecimento para realmente para a luta mesmo, né? Vamos todos à luta, porque é isso, né? Que vai desmontando essa estrutura para a gente poder viver, né? Um lugar mais, enfim, igualitário, né? O mais perto que a gente conseguir chegar disso, né? Então fica aí o meu convite, o meu acolhimento, né? A todos vocês. Ai, eu vou falar, eu juro que eu tava tentando me segurar. Eu tô aqui, né, já chupando o nariz já de tanto que eu tô chorando aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu participo de alguma coisa nesse sentido que não traz uma fala que nos responsabiliza, sabe? De tipo, pessoas negras precisam fazer e pessoas negras precisam ensinar. E tipo, porque realmente foi o que o José Ítalo trouxe na fala dele, assim, eu me senti muito contemplada. Que assim, a gente tá cansado, sabe? De ter que fazer, de ter que ensinar. Tipo, a gente já tá lutando para sobreviver, sabe? A gente tá lutando para ser enxergado, a gente tá lutando para poder existir, sabe? E ver que essa responsabilidade foi, de certo ponto, tirada dos nossos ombros, assim, falando enquanto coletivo, porque eu sei que eu sozinha não sou nada, mas eu represento toda uma luta. Nossa, isso foi assim. Gente, vocês salvaram meu dia, de verdade. Eu tô, tipo, assim, comovida, chorando aqui, porque, lógico, é um trabalho, porque querendo ou não, é trabalho. Vocês precisam dispor de tempo, disponibilidade, interesse, porque não é qualquer um que se debruça para essas causas, porque ainda mais quando a gente vai falar sobre esse tipo de questão que é subjetiva, que trata do indivíduo, é uma questão que todo mundo acha que sabe, todo mundo quer dar pitaco, e aí, às vezes, tipo, ninguém quer se debruçar realmente, entender o que acontece, entender essa estrutura, ver de que forma que isso foi montado, como que a nossa sociedade funciona. E aí, tipo, quando a gente vê que existem mais pessoas que estão nessa luta, que estão engajados, que estão fazendo esse negócio funcionar, nossa, isso é, tipo, enriquecedor. Isso fortalece, assim, a gente de uma forma que dá um gás, sabe, pra continuar fazendo e não desistir e ver que a gente não tá sozinho. Agradeço de coração as manas brancas que estão participando aí. E mais, assim, especial, né, lógico. As pessoas pretas que estão participando desde o começo desse evento. E assim, eu vou puxar a sardinha da Amanda mesmo, porque a Amanda coordenou o GDT que eu tava. E ver ocupando esses espaços deliberativos, que a gente, tipo assim, vocês evidenciando referências negras, sabe? Lutando contra esse epistemicídio que a gente sofre, porque, tipo, a gente não tá parado nesse processo, sabe? A gente tá produzindo, a gente tá trabalhando. E essa produção acadêmica, ela não é visibilizada. Tipo, a gente não tem reconhecimento nenhum. A gente produz, a gente trabalha e isso nunca vem, esse reconhecimento nunca aparece. E assim, eu tô há 3 anos no programa também, então, tipo, já tem uma trajetória legal aí dentro do PET. E aí a gente sempre fica meio receoso, né, quanto a esse tipo de coisa, porque são pautas que sempre são levantadas e tudo mais, mas a gente já tem legislações que nos respaldam e tudo mais. Só que a gente precisa pensar que a nossa Constituição, o nosso país, ele tem leis que são muito poéticas, assim, para não falar outra coisa, que são muito lindas na hora da escrita, mas que não são efetivados e que, tipo, é difícil esse reconhecimento do privilégio branco, porque eles têm acesso a esses privilégios. E, tipo, a gente precisa lutar porque a gente não tem os mínimos vitais, sabe? A gente não tem esse reconhecimento, a gente ainda se vê como minoria. E eu tô falando aqui, vendo gente respondendo aqui da UF, e fico muito feliz, assim, de ver essas pessoas participando. E eu tava conversando com uma amiga minha que tá aqui no minicurso também, a Aliúcha, e a gente tava conversando no grupo do PET, né? Porque a gente se dividiu entre os minicursos e o pau tá autorando no grupo do WhatsApp, a gente compartilhando as informações. E a hora que você entra no IBGE e você vê a forma com que tinha esse projeto mesmo dessa falta de identidade das pessoas pretas, de chamar a gente de mulata, de ver como que isso está enraizado na nossa sociedade, de como o vocabulário ele submete a gente a essa condição, sabe? E eu ainda estava falando para a Liúcha, é difícil porque isso é estrutural.
E quando a gente para prestar atenção, quantas vezes a gente fala tornar claro, deixar algo claro, vamos esclarecer alguma coisa. E, tipo, é difícil porque quando a gente encontra esse processo, a gente vê que a gente vai caminhando, sabe? A gente vai construindo ou desconstruindo isso dentro da gente, porque eu tenho 21 anos, eu fiquei 21 anos ouvindo que as coisas, quando a gente quer explicitar algo, a gente torna algo claro. E aí agora eu entendi que não, tornar claro aproxima a esse ideal branco, a esse ideal do ser supremo e tudo mais. Então, não, eu vou começar a fazer o caminho contrário. Só que é um processo para mim deixar de usar isso no meu cotidiano e ver que vocês estão, assim, sempre trazendo isso. Enfim, eu fiz uma fala muito, muito, muito grande, mas era só para agradecer mesmo de coração. Fico muito, muito, muito grata. Obrigada, Alessandra, pela sua fala, né? Assim, me mobiliza também, me emociona também ouvir. E é isso, a gente tá junto, vamos caminhando, né? Às vezes é muito pesado e a gente às vezes sente que, mesmo a gente conhecendo cada vez mais, parece que continua pesado e parece que não tem descanso às vezes. Então, se serviu de um pouquinho de alívio, né? Saber que a gente também tá aqui, eu fico muito feliz. E vamos juntos, vamos construir umas parcerias, vamos trabalhar junto, vamos se manter em contato, né? Para que, enfim, a gente se sinta cada vez mais unido, né? Porque é uma luta constante, né? A nossa existência já é um pouco resistência, né? Então, é muito bom te ouvir, se sinta acolhida, né? E parte, né, disso, parte de um todo, né? A gente tá junto mesmo. Se ninguém tiver mais nenhuma fala, eu posso encerrar a gravação? Pode sim, Sidney. Eu vou só aproveitar então para agradecer mais uma vez, os meninos, agradecer a todos vocês. Vou abrir também, né, para que se eles quiserem falar um pouquinho. Foi maravilhoso para a gente estar aqui, né, sentir potente de alguma forma, né, nessa realidade que às vezes nos coloca muita impotência. Alessandra, não tem problema, a gente pode cortar essa parte, tá? Se você se sentir desconfortável, sem problema algum. A gente não precisa te expor, tá bom? Pode ficar tranquila, a gente dá um jeitinho. Mas, enfim, agradecer mesmo tudo isso e deixar assim como último lembrete mesmo é que todo mundo pode contribuir para essa luta, tá? No seu nível de poder aí. Então, uma criança pode ser lá, né, na sua escola, dizer que não é só o rosinha que é cor de pele, né? O empregador pode estar nisso, né? De processos seletivos que permitam mais pessoas negras ingressarem, mas cada um de nós, enfim, tem um papel, né? Nesse mínimo e nesse máximo. Então, vamos nos engajar mesmo. Obrigado a todos e a todos que participaram. Vou estar encerrando e repetindo, quero agradecer a cada um que participou e continue aproveitando o evento. Ainda tem muita coisa pela frente. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, galera. A gente se vê amanhã na Assembleia. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tá, gente, muito obrigada. Até mais.